que é possível fazer, é possível mudar pensamentos, é possível a gente ter um contato muito maior, né, com as comunidades e com as ações em si, né, ações de melhoramento da natureza, de conservação, etc., e preservação. Então, para dar continuidade, eu gostaria de convidar agora a Diele. Ela não esteve com a gente durante a graduação na geografia, né, participou no mestrado, e ela tem uma contribuição com relação a endemias e a geografia. Ela trabalha no departamento de Vigilância e Saúde da Prefeitura Municipal de Carambeí, e ela vai falar um pouco aí da questão da saúde, né, geografia da saúde, e o caso da vigilância sanitária com dengue em tempos de Covid-19 nas secretarias municipais. Então, a Diele está por aí? Não sei se... Sim, eu acho que estou... Tá aparecendo bem pertinho. Sim, então... Então, Diele, a palavra é com você. Obrigada. Tá bom, muito obrigada, Judite. Eu também tenho uma apresentação, mas eu não tenho participado muito de lives nem de música, e infelizmente nem acompanho os grupos de vocês, porque eu estou no meio da Covid. Estou no meio do corona e no meio da Covid. Então, assim, a minha rotina de trabalho tem sido muito intensa, né? Só lembrando que, e vou comentar mais para frente, o Paraná, além do coronavírus, também está enfrentando uma epidemia de dengue, né? Isso é muito recente, né? Eu vou comentar daqui a pouco alguns motivos, algumas hipóteses que a gente tem levantado sobre isso, né? E mesmo no meio de uma crise hídrica que é muito diferente para nós, né? A gente sempre tem uma boa quantidade de chuvas, mas esse ano está tudo muito novo, né? Mas eu tenho alguns slides e eu gostaria de compartilhar, mas eu não sei como faz. Eu vou tentar fazer isso agora. Não sei como posso fazer. Se alguém puder me ajudar, me mandar Acho que uma colinha ali na... O Harrison, será que consegue ajudar ela, já que você conseguiu já hoje, bem certinho? Para apresentar ali? Isso, porque eu não de verdade, não tenho. Tem que deixar aberto o seu arquivo. Aí ali embaixo tem um bizu ali a apresentar agora. Sim. Aí você seleciona uma janela. A hora que você selecionar uma janela, vai ter das opções que você tem disponível. Tá. Você está utilizando qual navegador? Chrome ou Mozilla? O Chrome mesmo. Então é o Chrome mais fácil. Né? Tá. Talvez esteja indo. Mas aí... É isso? Tá aparecendo... Isso, agora deu certo. Apareceu? Que ótimo. Apareceu. Beleza. Eu vou só colocar também para visualizar aqui, eu acho. Isso? Isso, apareceu bem certinho. Então tá, eu não vejo vocês, então vamos lá. É estranho, assim. Eu trabalho na prefeitura de Carambeí, mas antes de apresentar, eu gostaria de dizer assim que tudo que eu vou comentar e mostrar para vocês é uma opinião minha e é uma vivência minha, sabe? A gente está no meio, né, e ainda mais por estar dentro da Secretaria de Saúde, né, no Departamento de Vigilância Sanitária, Vigilância em Saúde, então a gente está realmente no olho do furacão. Então, eu não tive como compartilhar algumas ideias com os meus chefes, né? Isso é uma coisa comum no serviço público. E então, mas eu tive autorização para falar, logicamente, mas assim, são impressões minhas e eu não represento o município, né? Então, é só para a gente esclarecer essa questão, porque é bem importante. Então, como eu disse, estou trabalhando agora dentro do Departamento de Vigilância em Saúde, já faz um ano, inclusive dia 3 de junho, fez um ano que eu fui convocada por um concurso público, terminando o doutorado, né, e assim, no meio de um Bolsonaro,
Então, muitos planos que muita gente tinha, né? Não só eu, não fui só eu afetada, a gente tive que mudar e cair dentro da vigilância. A gente tem dois setores que, dentro do departamento, que trabalham em conjunto, né? A epidemiologia e a vigilância sanitária e ambiental. E dentro disso estamos lá, as agentes de combate a endemias, né? É um cargo, como que eu posso dizer, sem tanto prestígio, né? Mas não menos merecedor de estar ali, porque a gente trabalha dentro da atenção primária em saúde, né? Então, a gente está no dia a dia da população, a gente está todos os dias em campo, a menos que chova, né? E porque justamente a endemia mais importante de Carambeí agora é a dengue, né? A gente tem que combater a dengue, febre amarela e zika e chikungunya. Então, a gente basicamente corre atrás do mosquito Aedes aegypti. Dentro disso, né, eu não imaginava que fosse tão geográfico, né? Mesmo a gente, né, eu tenho colegas que são boas pessoas e tudo, mas elas não... o cargo, como que eu posso dizer, sem ser mal educada e como é que eu posso dizer isso? Bom, o cargo ali é de nível médio, né? Então, nem todas as pessoas têm informação que a gente tem, né? Tem esse olhar geográfico que mesmo a gente saindo da geografia, mas ela não sai de nós, né? Então, algumas coisas ficam despercebidas, né? Então, como a maioria, né, quase eu não conheço agentes de endemias que têm uma formação nível superior, porque o cargo não exige, a gente tem um outro olhar. Então, é esse olhar que estou tentando mostrar para vocês da minha vivência, né? Então, a endemia, a doença, ela não é relacionada necessariamente ao quantitativo, né? Então, não importa se teve uma pessoa infectada, ou 10 mil pessoas infectadas, ou 0 pessoas infectadas, que é o caso de Carambeí. A gente não tem dengue em Carambeí, a gente tem o mosquito da dengue, já vou mostrar isso mais para frente, né? Então, está relacionada à recorrência dessa doença, né? E, por exemplo, dengue, né? Dengue é mais famosa, mas a gente tem febre amarela, a gente tem sarampo, que de vez em quando elas vêm e aí passa um tempo sem aparecer, de repente volta com tudo, né? E então a geografia dentro da saúde eu vejo como muito importante, né? Dentro de políticas públicas, né? De propor coisas, né? De propor estratégias, de fazer essa gestão com esse olhar geográfico, né? Pensando principalmente a dengue, né, que tem tudo a ver com chuva. Então, se a gente sabe que choveu, que vai chover, que 3 dias depois de uma chuva, os mosquitos, eles começam a fazer o ciclo, né, de ovo até o inseto alado. Então, a gente consegue ter essas ferramentas para tomar decisões dentro da saúde, né, que às vezes o pessoal, que os enfermeiros, os médicos, eles não têm esse outra chavinha que a gente já tem. Uma das atuações que a gente também, ações que a gente pode fazer é no reconhecimento de territórios, né, que muito, muito importante essa questão, né, porque a gente trabalha no município, na cidade, na área urbana, principalmente, mas a área urbana, ela não é homogênea, né, a gente tem uns territórios, né, e a gente trabalha bem assim, a gente tem que reconhecer os territórios para ir a campo. Então, a gente tem que ver limites, a gente tem que ver barreiras, e principalmente os fluxos, né. Vejam bem, assim, embora né, eu tento falar mais da dengue aqui, mas a gente está com o Covid aqui do lado, né? O corona está aqui do lado. Então, a gente consegue perceber muito bem essas espacialidades, né? Não adianta você
isolar dentro de uma mesma área urbana, não adianta você isolar um bairro, porque os fluxos das pessoas, né, eles não vão responder a esses limites, né. Bom, e voltando à dengue, né, assim, é importantíssimo a gente entender esses condicionantes, principalmente naturais, né, climáticos, hidrográficos, e também os urbanos. Eu não sou tanto assim da geografia urbana, né, apesar de ter estudado lá na graduação, mas já faz 10 anos, então a gente acaba esquecendo um pouco dos termos. Eu tenho medo de dar escorregadas aqui, escorregadas geográficas. Né, mas a cidade é dinâmica, né? É dinâmica e a gente tem que, estando em campo, entender essas relações sociais, as relações culturais, e geralmente a gente passa por ferramentas, né? Como que a gente expressa todo esse grande conhecimento que a geografia pode nos dar e essa vivência de campo, né? E eu coloquei aqui duas coisas que eu gostaria muito de implementar no meu trabalho, mas às vezes a gente tem um pouco de dificuldade, né? Até por conta do histórico do cargo, né? SIG e a cartografia propriamente, né? De a gente tentar reconhecer padrões, né? E compreender, compreender essas relações, essas vulnerabilidades socioespaciais que são muito evidentes nas cidades, né? E principalmente, se tratando de Carambeí, eu acredito que a maioria do pessoal tenha pelo menos ouvido falar, né? O Cantinho da Holanda no Brasil. Eu tive a oportunidade de trabalhar em Carambeí, no Parque Histórico, né? Então, a minha rotina era a rota do turismo, a rota das tortas, né? Passando pela avenida principal, coisa mais linda, queria morar lá. E aí, sendo agente endemias, eu descobri uma nova Carambeí, que eu já vou mostrar para vocês mais para frente. Bom, falando sobre o Paraná, esses dois mapas que eu trouxe, é importante dizer uma coisa, assim, esses dados que eu estou trazendo são boletins da Secretaria de Saúde. Então, está acessível para qualquer pessoa, eu deixei um link ali, vocês podem encontrar esses dados, né, analisar outras coisas, acessando esse site que está aí embaixo. O primeiro mapa de cima, ele mostra a infestação predial. Então, são os municípios do Paraná onde a gente tem mosquito da dengue. Não necessariamente a doença, né? Deixa eu tomar uma. Então, se vocês olharem, Ponta Grossa está tranquilo de encontrar, né? A gente já tem uma familiaridade com o limite político do município. Esse amarelo e ela faz parte da terceira regional de saúde, né? Que é de Ponta Grossa, que vai desde Sengés até São João do Triunfo, Porto Amazonas, pegando bem a região dos Campos Gerais. Então, em relação à infestação, a gente até que tá legal, né? Carambeí, Ponta Grossa, e se eu não me engano, Jaguariaíva, são as que têm uma maior, até 40% dos imóveis tem presença de mosquito da dengue. E o de baixo já é da dengue mesmo, né? A doença se manifestou. Então, Carambeí não tem, se eu não me engano, Castro não tem, né? E são as quantidades de casos por município. O oeste, o norte do Paraná, né? A situação é bem complicada, né? A gente tem mortes, né? A gente tem quase 200 mil casos de dengue desde agosto até a última segunda-feira, que foi quando eles fecham o boletim. Então, são muitos casos, né? Eu esqueci de olhar os óbitos, mas é uma coisa, assim, próximo de... Não vou falar porque eu não tenho certeza. Mas é bastante severo a dengue
Vocês imaginam um município que tem que gerenciar Covid, dengue, sarampo, né? E febre amarela não tem no Paraná, mas assim, é uma situação bastante complicada, né? E as pessoas lidando com essa doença, né? Outro dia eu vi uma piadinha assim, ai, a pessoa tá mal no hospital, não sei o quê. Não, mas só fez o exame, é só dengue hemorrágica, não é o corona. Então, a gente tá mais ou menos nessa situação, assim, né? Bastante desespero. Eu trouxe aqui 3 mapas, né, da situação das principais endemias agora, e a pandemia da Covid, nos Campos Gerais, que faz parte da 3ª Regional de Saúde, né? Então, sarampo, foram 2 casos nesse ano, né? A gente conta a referência de agosto de 2019 até agosto de 2020, mas fechando o boletim nessa segunda-feira, na última segunda-feira. Então, a gente teve 2 casos de sarampo em Castro e 3 casos de Ponta Grossa. Sabe o que mais me choca, assim, é que existe vacina, né? O sarampo tinha ficado muito tempo silencioso e, de repente, voltou, né? E é o simples tomar uma vacina. E essas doenças voltaram. Isso é bastante sério. E sobre a dengue aqui, em vermelho, né? A gente teve 122 casos. Carambeí não teve caso de dengue, nem Jaguariaíva. Mas as outras cidades todas da região, São João do Triunfo e Porto Amazonas também não. Palmeira também não. Então, bastante cidades com casos de dengue, né? E esses casos, a maioria deles são autóctones, né? Muitas das pessoas vieram o vírus chegou, o caso autóctone, como comparação ao Covid, é transmissão comunitária. As pessoas pegaram no próprio município, não viajaram, não tiveram contato com outra pessoa, mas pegaram dentro do próprio município, né? E aqui é Covid, e eu dei o azar, eu tentei fazer o mais atual possível, né? Mas a gente sabe que existe subnotificação, né? Nem sempre as notificações das secretarias municipais chegam no mesmo tempo, para que a Secretaria Estadual faça esse levantamento de casos, então está desatualizado, né? Ontem, em Ponta Grossa, tinha 83 casos de Covid, mas a gente já sabe que está bem mais, né? E Carambeí também. São 4 casos e muitos exames ainda por fazer. Bom, eu queria levantar uma questão, na verdade, assim. Eu não tenho essa opinião bem clara para mim, né? Isso não é. Mas até outro dia eu estava conversando com a professora Lígia, né? Sobre o porquê a gente ainda está bem em relação às outras regiões do estado. Tanto a parte leste, né? Tanto oeste e norte, e ali a região de Foz, né? A gente está bem nessas cidades, mesmo os números sendo, né, muito alarmantes, eu considero isso muito, né? Mas o que faz dos Campos Gerais serem uma bolha, assim, né? Uma coisa que a gente está bem ainda, né? E se vocês considerariam que a PR-151 pode ser um caminho de escoamento de doenças, né? Porque não tenho muita certeza de que essas doenças venham de Santa Catarina, por exemplo, né? Essas doenças vêm de São Paulo, né? E então depois fica para a gente tentar conversar, né? De ver que bolha boa é essa que a gente está aqui nos Campos Gerais. Para quem não conhece Carambeí, né? As 3 imagens de cima
mostram a rota das tortas, como eu comentei antes, né? O turismo, um pedacinho da Europa, da Holanda, no Paraná. Né? Então, são territórios, né, que embora não tenham barreiras físicas, mas aqui a questão cultural, né, social, bom, enfim, as fotos falam por si, né, é muito evidente, né? E aqui embaixo são 3 bairros. Essa primeira aqui é Jardim Bela Vista, a segunda, Lajeado, Vila Lajeado, e a terceira é Vila do Iraque, que são áreas bastante precárias de infraestruturas urbanas, né? E também mostram essa diferença da cidade, né? Eu coloquei Carambeí 1 e 2. Como Carambeí é uma cidade desigual e ela reflete muito o que o Brasil é, né? Esses aqui fui eu que fiz. A gente mapeou, eu mapeei os tipos, os focos, as residências, comércios, terrenos baldios, que a gente encontrou larva de mosquito da dengue. A gente sai para procurar larva, especificamente. Né? O mosquito nem tanto, né? Às vezes a gente até acha, mas a gente procura larva. Então, a gente vai nos potinhos de cachorro, no lixo, às vezes até em esgoto a céu aberto, procurando larva de mosquito. E, bom, são os principais bairros da cidade, né? E eu fiz um buffer de 300 metros, que é mais ou menos o que o mosquito costuma voar, porque ele é meio preguiçoso, né? Ele procura o ideal para ele, né, onde tiver água parada, para ele desovar, e ele não gosta de voar muito longe. Né? Esses códigos aqui, A1, B2, né? Mas basicamente a gente encontra em lixo e em balde que as pessoas costumam guardar água da chuva. Alguns pneus, mas nem tantos, né? Os pneus mais em comércio, que é tipo borracharia, deixa eu ver o que mais, borracharia, oficina mecânica, né? Que tem esse tipo de depósito. Onde está a colônia holandesa é aquela primeira Carambeí que eu mostrei para vocês. Vocês vejam que tem muito menos focos, né? Residências que tenham foco de mosquito, e também os depósitos são muito menos, né? Quando a gente encontra. Já que Jardim Brasília é um bairro assim que é caracterizado por muitas pessoas idosas, é cultural, assim, eles têm esse costume de guardar água da chuva, guardam até em garrafa PET. E aí a gente vai lá, as bonitas estão todas lá e proliferando mosquito. Ainda bem, ó, essa primeira aqui, essa linha rosa, norte-sul, é a PR-151. Então, ela funciona como uma barreira, né? A gente divide a cidade por essa barreira. E a gente trabalha nessas áreas diferenciadas aí, que também lembra aquela questão lá que eu comentei se a gente pode imaginar que ela seja como que eu posso dizer, um dispersor de doenças, né? E de mosquito, no caso. Aqui, para mostrar para vocês esse outro mapa, que está 2019, 2020, são os depósitos que a gente encontrou. Lembrando que 2020, por causa do corona, a gente parou de fazer levantamento. Então, a gente fez só janeiro e fevereiro. E o azul em 2019 completo, todos os meses, tudo que a gente achou. Então, é extremamente muito mais focos, né? E pensando sempre que a gente está passando por uma baita de uma estiagem. Como até o Harrison comentou lá dos incêndios florestais, né? A gente está passando por uma baita estiagem e mesmo assim a gente tem uma quantidade enorme de depósitos com foco de mosquito do Aedes, e
a gente tem feito ações desse tipo aqui, né? Estou finalizando, eu estou falando bem tranquila aí, mas tudo bem. Então, Tranquilo. aqui é uma colega... Tá certo, obrigada. Uma colega, né, a gente procura em qualquer depósito, mesmo que seja natural, né, está na terra, a gente procura as larvas, guarda em álcool, porque ela não se desintegra. Se a gente guardar só em água, ela desintegra. E aí depois a gente leva para nosso chefe fazer reconhecimento de larva. A gente não pode fazer isso, só ela. E depois aqui a gente fez ações com as crianças, a gente fez teatro, a gente leva panfleto, né? Então temos uma mosquita da dengue. E a gente se vira, né? Quando a gente está, a Camila depois pode falar um pouco também, não sei, mas quando a gente está assim no serviço público, a gente tem poucos recursos, a gente tem que ser criativo e tentar dar o nosso melhor, e senão a gente não consegue espaço, né? A gente tem que correr atrás mesmo. Então, as principais atividades é essa, né? A gente está diariamente em campo, diariamente nas ruas, 6 horas por dia, fazendo visitas, conversando com os idosos, com os velhinhos, ouvindo reclamações sobre tudo que vocês imaginarem da cidade, ouvindo desabafo, né? As pessoas confiam na gente, porque a gente já passa uma vez, a gente passa 3 vezes no ano ali na casa da pessoa, ela acaba, às vezes, oferece um café, conversa, comenta coisas da vida, né? E a gente, por estar dentro da saúde, a gente inspira confiança, né? Então, as pessoas acabam recorrendo falando, né, comentando, e isso nos enriquece, eu acho, me enriquece como geógrafa, sabe? Eu nunca chego em casa do mesmo jeito que eu saí, né? Apesar de ser uma rotina difícil. Eu moro em Ponta Grossa, então eu tenho que ir todos os dias para Carambeí, tá frio, eu não acostumei com frio ainda, com geada, mas assim, é sempre um choque de realidade, né? A gente nunca, eu acho que é muito importante que a gente não volte para casa do mesmo jeito que a gente saiu, porque senão não valeu tanta pena assim. Bom, aqui é uma coisa geográfica de fazer fechamentos, né? E de pensar quais são as dificuldades e o que a gente pode avançar. Eu tenho visto, mesmo dentro da saúde, e aí volto no corona, mas sem voltar, como a nossa prática está distante da ciência, né? Em tempos de discussão de cloroquina, né? Vocês imaginam tudo que esses discursos também, né? Eles também chegam na saúde, eles também chegam em quem a gente não gostaria que chegasse. Então, existe um descolamento assim, né? E eu não sei como, eu acabei de terminar o doutorado, eu penso nisso, sabe? De que maneira o meu estudo acadêmico, as reflexões que eu tive, as conversas que eu tive, as aulas que eu tive, tudo aquilo que eu aproveitei, isso tem que chegar nas pessoas, isso não está chegando nas pessoas. Eu não sei porquê, né? Mas isso não chega. Então, tem um distanciamento do que é científico e do que eu acho que dá certo, e do que a minha conveniência manda. E também, como agente de endemias, eu sinto que existe uma dificuldade de formação profissional. A gente poderia, por exemplo, fazer a leitura de larva, né? A gente poderia estar mais próximo da gestão. A gente é bastante soldadinho e eu sinto falta, assim, de participar. Também, por exemplo, infraestrutura, né? A gente não tem nem computador, por exemplo. Mesmo trabalhando em campo, né? Assim, a gente tem computadores, não é isso que eu quis dizer, mas assim, a gente tem um limite de uso de infraestrutura, de coisas que todo mundo que está no serviço público acaba passando, né? E também queria deixar um recado importante aqui, né, da atenção primária. A atenção primária para a saúde é você descentralizar
bom, muitos conceitos, né? Eu não consegui estudar tudo isso, mas eu acho que é muito importante a gente você tirar a figura do médico curador que passa o remédio e ele centraliza o processo da saúde, né? Então, as agentes de saúde, as agentes de endemias, né? A gente está no dia a dia da família, a gente está dentro das comunidades, né? E a gente tem que entender as necessidades das pessoas em relação à saúde, em relação às doenças, né? Então, é fundamental que o SUS seja fortalecido, principalmente nesse momento, né? É fundamental. E essa interatividade entre setores, né? Que eu sinto falta, assim. Por exemplo, a gente tem comunicação muito pouco com o meio ambiente, por exemplo, né? Com planejamento urbano. Então, essas questões, né, das doenças endêmicas, elas passam por uma gestão mais compartilhada, né? E não que os gestores, às vezes, não queiram, nem sempre é falta de vontade, mas às vezes é porque tudo é tão engessado e burocrático que às vezes as coisas não funcionam. Mas, nossa, parece que eu fiquei triste no final, mas não é isso. É que quando a gente vai falando, a gente vai refletindo, né? Mas eu vejo com muito bons olhos esse meu cargo, né? Embora ele seja bem desvalorizado, eu ganhei bem pouquinho. Eu ganhei bem pouquinho. Mas, assim, ele é fundamental para a população, né? Eu falei bastante sobre a dengue, mas tem outras doenças, né? Outras doenças que estão vindo. Pessoas que não querem tomar vacina, né? E saúde é o que interessa, né? Então, a gente ter isso, a geografia pode contribuir, que bom. Parei de falar, senão eu falo muito. Eu tenho um pouco de dificuldade, mas quando eu começo, eu não paro mais. Eu acho que eu vou terminando aqui, gente. Muito obrigada. Obrigada, Diele. É muito importante também, o Harrison comentou ali no chat, que é uma função social muito boa para o teu cargo, embora, né, como você tenha comentado, seja desvalorizado, é o trabalho de formiguinha, é o trabalho preventivo, são inúmeros profissionais, né, como você, como os demais colegas aí, que estão fazendo a diferença, né, estão fazendo nossa geografia melhor. E eu gostaria de convidar, com base nisso, né, o nosso último convidado de hoje, o professor Isonel Sandino Meneguzzi, que vai vai contar um pouco, né, sobre a pesquisa dele com aranhas marrom e os seus efeitos no ambiente e nas pessoas. Então, professor Isonel, à vontade, e eu passo a palavra a ele. Boa noite. Boa noite. Maravilha. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Sim. Então, tá bom. Então, primeiramente, eu gostaria de fazer um agradecimento aí à coordenação dos cursos de bacharelado, licenciatura em Geografia pelo convite. Agradecer vocês também, acadêmicas, por estarem participando, demais professores do nosso departamento e de outras instituições de ensino superior aqui do nosso estado. Eu vou procurar, então, falar um pouco a respeito de uma pesquisa que a gente fez, na verdade, já na década passada, né? Entre os anos ali de 2013 e 2015. Foi uma pesquisa envolvendo a distribuição espacial e as causas, né, que levam a gente a ter um número tão elevado de acidentes com aranha marrom aqui no município de Ponta Grossa. Tá? Então, essa pesquisa, primeiro eu vou fazer uma apresentação bem sucinta para vocês de como é que foi a pesquisa. Essa pesquisa, ela foi desenvolvida no âmbito da UEPG, tá? Foi um projeto de pesquisa que nós desenvolvemos durante aproximadamente 2 anos, se não estou equivocado. E essa pesquisa, inicialmente, ela começou com a participação minha, obviamente, e de um acadêmico do curso de medicina, tá? Aí, posteriormente, uma outra acadêmica de medicina também acabou participando, e na última etapa, ali na última fase da pesquisa, nós tivemos a participação de um acadêmico de licenciatura em Geografia
da UEPG, tá? Foi o acadêmico Luiz Adão que participou dessa fase da pesquisa. Ele acabou até desenvolvendo o TCC dele em cima desses dados aí que a gente acabou coletando, né, ao longo desses anos aí em que nós desenvolvemos a pesquisa, tá? Então essas foram as pessoas envolvidas. Nós tivemos também, num determinado momento, a participação do professor Edu, que hoje está lá na Federal do Rio Grande do Norte. Ele participou uma época ali da pesquisa, ele tinha interesse nessa questão que envolve a biogeografia. Até já digo para vocês na sequência por quê, né, biogeografia. Tem muita gente que estranha, né? Nossa, aranha marrom, biogeografia. Então eu já explico para vocês por que a nossa abordagem foi uma abordagem no âmbito da biogeografia, tá? Então, primeira coisa, né, que eu gostaria de falar com vocês, compartilhar aí com vocês, por que desse estudo? Era muito comum, assim, em anos anteriores, né, se falar em questão que envolve escorpião e aranha marrom aqui em Ponta Grossa. Não só em Ponta Grossa, né, mas na região dos Campos Gerais, de um modo geral, tá? Aí isso aí acabou me chamando a atenção, à medida que eu entrei na UEPG em 2012, você tem contato com várias pessoas, né? Eu trabalhei no curso de Biologia, bacharelado, licenciatura, então você começa a interagir com outras pessoas, começa a conversar, ver as pesquisas das outras pessoas, começa a ouvir o que as pessoas, os amigos, colegas, né, a comunidade traz muitas vezes de demanda em relação a isso. E eu acabei me interessando em desenvolver essa pesquisa em relação a espacialização, né, dos casos de aranha marrom aqui em Ponta Grossa. E tentar entender por que Ponta Grossa oscilava aí, né, entre o segundo e o terceiro município com mais casos de aranha marrom no contexto do estado do Paraná, tá? Nós iniciamos então a pesquisa ali por volta de 2014, se não estou equivocado. Então nós trabalhamos ali com os dados de um triênio, tá? Especificamente para essa pesquisa, nós trabalhamos com dados de 2012, 2013 e 2014, tá? E qual que, aí à medida assim, a gente vai desenvolvendo a pesquisa, a gente levanta umas hipóteses inicialmente, e à medida que você vai lendo, você vai obtendo mais informações, mais conhecimento, você vai vendo que existem diversas variáveis, né, que vão influenciar nesse número exorbitante que a gente teve de casos aí envolvendo aranha marrom aqui em Ponta Grossa, tá? Eu até levantei por curiosidade alguns dados adicionais aí para contextualizar, tá? E comentar com vocês. Na sequência eu vou falar um pouco para vocês, mas assim, já adianto para vocês algumas informações em relação à aranha marrom, né? É uma curiosidade, né? Ele é um animal muito rústico. Ele é um animal assim que ele resiste muitos dias sem alimento, tá? Ele gosta de ambiente geralmente escuro, seco. Sobrevive também em ambientes úmidos, mas ela gosta preferencialmente de ambiente seco. Então não é nada incomum você encontrar aranha marrom em papel velho, papelão, garagem. Muitas vezes as pessoas colocam determinados objetos em garagem, você vai lá, começa a mexer em objetos antigos que estão guardados ali há muito tempo, né? E você encontra aranha marrom. Então, ele é um animal muito rústico, ele é muito resistente, ele resiste muito à variação de temperatura e à questão que envolve a não ter alimentos para ele nesses ambientes, tá? Ele é típico aqui do Brasil, da América do Sul, a Loxosceles intermédia, que ocorre principalmente aqui no município de Ponta Grossa. E uma informação interessante, assim, né? Entre os anos de 1980 e 1990, nós tivemos aproximadamente aí 1.000 casos, tá? 1.000 casos envolvendo, né, picada propriamente dita de aranha marrom em seres humanos. Na década passada, entre 2010 e 2019, estou vendo os números aqui que estão na minha frente, nós tivemos 2.293 casos, tá, de picadas de aranha marrom. Em algumas situações, pode acabar ocorrendo, inclusive, o óbito da pessoa. É muito difícil de acontecer,
Mas se a pessoa for uma daquelas resistentes, né, que não buscar auxílio médico num tempo aí hábil, é muito provável que a pessoa, se ela tiver algum tipo de outra complicação, acabar vindo a óbito, tá? Alguns aspectos assim da pesquisa propriamente dita, né, alguns aspectos interessantes da pesquisa que a gente conseguiu identificar. Bom, como eu disse para vocês, a gente foi tentar explicar por que tantos casos de aranha marrom em Ponta Grossa. Como eu disse para vocês, Curitiba, São José dos Pinhais e Ponta Grossa, os 3 municípios que mais tinham casos nessa época que eu pesquisei, tá? E ali Ponta Grossa e São José dos Pinhais sempre brigando ali pelo segundo lugar em relação ao número total de casos, tá? Nós tivemos um pico, só a título de ilustração para vocês. Em 2010 nós tivemos 82 casos notificados em Ponta Grossa, tá? Dentro dessa década, o pico foi em 2014, justamente quando a gente estava desenvolvendo a pesquisa, com 373 casos, né? Ou seja, mais de um caso por dia, né? Em média, né? E a partir disso, esses números foram decaindo. Tá? No ano passado, esses dados eu consegui levantar recentes agora, especificamente para essa live aqui. Ano passado, dados do Ministério da Saúde, isso daí que eu estou repassando para vocês agora, nós tivemos registrados 128 casos aqui no município de Ponta Grossa. Tá? Bom, especificamente em relação àquele triênio que nós estudamos. Então, à medida que a pesquisa foi sendo desenvolvida, a gente foi observando alguns elementos interessantes. Um deles, né? Em Ponta Grossa, falando do município, em Ponta Grossa, 97% dos casos ocorreram em área urbana, tá? E só 3% deles na zona rural do município de Ponta Grossa. Outro aspecto interessante, né, que a gente acabou verificando em relação à incidência dos casos. Bom, em que época do ano que essas picadas ocorrem, né, que esses casos envolvendo aranha marrom ocorrem? Eles ocorrem majoritariamente nos meses mais quentes do ano, que são novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Então, aproximadamente aí 35%, 40% mais ou menos dos casos, eles estão concentrados entre os meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Uma coisa interessante que a gente verificou foi que em alguns anos, né, isso pegando os dados gerais da década agora, em alguns anos, os meses de janeiro não teve um número tão alto assim de casos. Muito provavelmente isso teria que ser investigado, né, ser realizado um estudo mais a fundo em relação a isso. Esse número seja porque as pessoas muitas vezes viajam, né, no mês de janeiro. Então elas não ficam em casa no mês de janeiro. E nesses meses mais quentes, são justamente os meses em que a aranha ela sai para se reproduzir e com o calor o metabolismo dela fica diferente também. Isso é uma questão que envolve comportamento animal. Então é um negócio mais, vamos dizer assim, né, meio que óbvio, né? As pessoas, férias, as pessoas estão em casa e estão mais em casa e a aranha marrom acaba também se movimentando mais durante esse período, tá? E o que a gente verificou, né, em relação, dados mais gerais em relação à pesquisa, né? Então, que existe uma íntima relação entre a incidência dos casos e a temperatura média para o município aqui de Ponta Grossa, tá? Eu comentei com vocês ali em relação ao porquê, né, do nosso enfoque foi no campo da biogeografia. Então, assim, eu caracterizaria essa pesquisa com uma pesquisa multidisciplinar, mas assim, com um enfoque da geografia e especificamente da biogeografia, e diria até, aprofundando lá, pegando uma definição do Helmut Tropmeyer, que é um biogeógrafo, né, ele coloca lá a definição do que é a chamada biogeografia médica. A biogeografia médica, ela estuda a distribuição e as causas da ocorrência de pragas e moléstias numa determinada área, né, num determinado recorte geográfico. E ela preocupa-se, por exemplo, com questões como onde, como e por que, né, essas moléstias ocorrem, se ela é endêmica ou não, e quais são as condições ambientais para que esse problema esteja ocorrendo numa determinada localidade. Tá?
tá? Então, esses foram assim, os dados mais gerais da pesquisa. Nós aprofundamos a pesquisa na sequência, né? Ela durou aí mais ou menos aí 2 anos, o desenvolvimento da pesquisa, aproximadamente 2 anos. E a gente foi tentar aí com os acadêmicos que participaram dessa pesquisa verificar outros elementos aí para tentar explicar, né, o porquê desses casos, onde que eles aconteciam, ou seja, a distribuição espacial deles. E aí entraram questões bastante interessantes. Então, a primeira delas, né, foi a questão da dificuldade de conseguir dados específicos em relação às pessoas que sofreram o acidente. A gente teve que fazer a coleta dos dados junto à CESA, Secretaria de Saúde, né, Estadual de Saúde, e foi assim uma novela para conseguir esses dados. Eles pediram o ofício, pediram o número do protocolo de pesquisa no âmbito da UEPG. Foi assim bem complicado conseguir esses dados, mas eu consegui esses dados na época. Eu diretamente contactei o pessoal da Regional de Saúde aqui de Ponta Grossa e por meio da Regional de Saúde de Ponta Grossa, eles me puseram em contato com Curitiba, tá? Com a Secretaria, diretamente daí com a Secretaria de Estado da Saúde. Por que eu precisava de dados específicos? Eu precisava dos dados relacionados à ficha de notificação, né? Então, são aquelas informações que a pessoa passa, geralmente, para o enfermeiro quando ela chega no hospital, e o enfermeiro faz daí o preenchimento de uma ficha, né, a ficha de notificação, e levanta todos os dados da pessoa, nome, idade, gênero, cor, enfim, todos os tipos, todas as informações da pessoa, onde ela mora, que dia que ela foi picada, etc, etc. E aí a CESA ficou Travou, professor? Não estamos vendo você. Professor Isonel? Acho que tivemos um problema com a conexão dele. Oi, tudo bem Oi. agora? Agora estamos ouvindo. Maravilha. Então, continuando. Aí a Secretaria de Saúde me passou esses dados e daí eu tinha o endereço, eu nem pedi nome para eles, de pessoas. Eles me passaram uma tabela no Excel com os dados. O dia do acidente, né, da picada, o local, rua e número. Então, o que eu fiz? A partir disso, com os acadêmicos que participaram da pesquisa, nós fomos coletar informações ambientais, vamos dizer assim, ali do local. Então, o que a gente verificou? Especificamente na pesquisa que o Luiz Adão desenvolveu, que foi aluno nosso da licenciatura em Geografia, hoje professor de Geografia, ele fez o estudo dele especificamente no bairro de Uvaranas. Então, ele fez um recorte espacial com os dados que a gente tinha coletado, e a pesquisa dele foi em Uvaranas. Então, o que a gente verificou em Uvaranas, que eu acho que é muito provavelmente se aplique ao restante da área urbana de Ponta Grossa, mas, né, se não se aplicar, pelo menos é uma boa referência que a gente tem para estudos aí futuros que possam vir a ser realizados nessa área. Em primeiro lugar, né, verificamos, mais uma vez, quando a gente teve ali a informação da picada, que a pessoa levou aquela picada diariamente, né, então, das 373 pessoas que sofreram acidente com a aranha marrom lá em 2014, 135 foram entre janeiro e fevereiro, por exemplo. E aí a gente foi ver os dias. E realmente eram todos os dias mais quentes, né, com médias de temperatura mais quentes daqueles meses. E a gente foi afunilando. Então a gente chegava lá na frente da casa do cidadão lá, que foi picado, não sabíamos quem era, nem queríamos saber, mas chegávamos lá na frente da casa, coletávamos a coordenada geográfica, depois fomos plotando isso e produzimos um mapa ali com todos os acidentes no bairro de Uvaranas. E a gente coletava algumas informações adicionais, né? Como, por exemplo, características da casa.
Se não estou equivocado, mais ou menos aí 80% dos casos eram em casas, 80% a 90%, era um número assim, muito alto. Vamos trabalhar com 80%, vamos ser modestos nos números aí. Mas 80% das casas, elas ou eram de madeira, tá? Ou então, elas tinham terreno baldio do lado ou no fundo, tá? Não tinha terreno baldio do lado, nem no fundo, a casa era de alvenaria, mas você via disposição de resíduos sólidos no terreno, ou seja, aquele terreno cheio de caco de telha, de tijolo, mato, geralmente, nesse terreno, assim, ou seja, né, questão de higiene, vamos dizer assim, né? Terreno mal cuidado, isso que eu quero dizer para vocês. Então, assim, entre 80% e 90% mais ou menos dos casos, em Uvaranas, a gente encontrou essas condições em relação à questão que envolve a picada de aranha, tá? Os acidentes envolvendo aranha marrom, tá? Foi interessante o desenvolvimento dessa pesquisa na época, porque acabou gerando o TCC do Luiz Adão. O Luiz Adão teve a oportunidade também, depois de apresentar esse trabalho num evento nacional, lá no Mato Grosso do Sul, foi bem interessante. O acadêmico de medicina participou também de uma semana de enfermagem aqui na UEPG, apresentou um trabalho também, até ele foi premiado por esse trabalho. Então teve uma repercussão legal essa pesquisa, assim, no âmbito acadêmico. Eu sempre procuro falar, né, e a sociedade, né, o que chega do que a gente produz na universidade para a sociedade? O que eu podia fazer em relação a isso? Bom, eu entrei em contato com um dos jornais aqui do município. O jornal se interessou em relação aos dados, fez uma reportagem, na época, bem interessante, assim, com 2 páginas até, me surpreendeu, né, eles dedicarem 2 páginas inteiras do jornal para mostrar os dados e as informações referentes aos acidentes com a aranha marrom aqui em Ponta Grossa. O outro jornal da cidade também, ele fez uma reportagem, mas uma reportagem bem menor. E uma outra atitude assim, tive foi de escrever um artigo na época também para o jornal falando, né, da questão que envolve a aranha marrom. Essa foi a forma assim, que a gente entrou de levar, né, algumas dessas informações que a gente produz na sociedade. Tá? Não foi isso, lógico, não foi isso, mas de 2015 para cá nós temos uma diminuição dos números de casos aí de aranha marrom aqui em Ponta Grossa. O pico foi década passada, 73 casos em 2014, 351 em 2015, 292 casos em 2016, até chegar no passado 128. Aí, o porquê disso? Teríamos que verificar durante esses anos aí, como foram as médias de temperatura, né? Se a gente for levar em consideração só essa variável, obviamente, né? Nesses meses onde a gente tem maior número de casos envolvendo acidentes com aranha marrom aqui no espaço urbano de Ponta Grossa. Então, assim, eu vejo o desenvolvimento dessa pesquisa que a gente fez lá, quase 7 anos atrás, né, aproximadamente, muito importante, né? Ela está na interface com a biogeografia com a saúde pública, a biogeografia com a epidemiologia, a biogeografia com a... Professor, nós estamos tendo vários cortes na sua fala. Mais uma vez travou agora e não aparece. Com esse enfoque, talvez... Judite, se ele não responde, vamos usando o espaço e você vai conversando com o pessoal. Isonel, você está com problema de conexão, meu anjo. A gente está te ouvindo quebrado. Oi. Estão me ouvindo agora? Tá.
Agora estamos. Estou finalizando já. Uma sugestão, professor, se você preferir, pode deixar a câmera desligada, que daí ele também utiliza menos conexão, né? Daí melhora o áudio para a gente. Vou desligar. Tudo bem? Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Tá, então só para finalizar aqui. Então, perspectiva, né, de estudos aí, só para finalizar a fala. Se a gente teve 2.293 casos de aranha marrom na década passada, nessa mesma década a gente teve 2.717 casos envolvendo escorpião, tá? Então nós temos uma demanda aí de pesquisa, uma demanda de trabalho, né, envolvendo saúde coletiva, saúde pública, epidemiologia, educação ambiental, climatologia na sua interface com a biogeografia. Era basicamente isso que eu gostaria aí de compartilhar com vocês, tá? Em cima daquilo que a professora Lígia pediu para mim falar, eu acredito que seja basicamente isso daí. Mais uma vez agradeço aí a oportunidade e fico à disposição aí para responder possíveis perguntas ou dirimir possíveis dúvidas. Então, muito obrigada, professor, pela contribuição. Vamos dar continuidade, né, à nossa atividade, visto que a gente já tem 2 horas já de live. Vamos prosseguir com o debate. Eu selecionei algumas perguntas, algumas foram sendo discutidas ali ao longo do chat e tal, e talvez até já tenham sido respondidas, mas então eu vou fazer as perguntas, né, vou identificar quem foi que fez as perguntas, e aí cada convidado dispõe de, no máximo, 5 minutos para a resposta das perguntas, tá? A primeira pergunta foi do João Melo, e eu acabei associando ali as 2 perguntas do João com a Jéssica, que tem relação com o João fala assim, ó: boa noite, o que vocês acham da diminuição de impactos ambientais durante o período de pandemia e isolamento? No caso era pro Harrison, e o número de queimadas também diminuiu com a quarentena? Aí a Jéssica perguntou isso, então se o Harrison puder responder, né, em até 5 minutos. Tá bom, pai. Então, a questão do João ali, eu acho que já foge um pouco da minha área ali. Já é uma coisa mais complexa, né? Questão de impactos ambientais. Mas é mais uma questão particular, e analisando algumas notícias, né, a gente teve a oportunidade de analisar que algumas espécies em regiões litorâneas conseguiram se aproximar, né, voltar ali, às vezes, em alguns cantos. Questão de pássaros, né, conseguiram eles se movimentar melhor, então eu não sei responder diretamente isso. Vamos dizer assim que a natureza deu uma respirada, né? E no caso da Jéssica, a questão do número de queimadas aumentou, né? Como eu trouxe os dados ali, infelizmente, ele teve um aumento bem significativo. Região de Ponta Grossa, 53 ocorrências do mês de janeiro a maio, e este ano 154 ocorrências. Então teve um aumento bem grande aí. Acredito que seja devido à estiagem e também à população que não está conscientizada, que a Camila trouxe ali, você levar a educação ambiental às escolas, às equipes que trabalham diretamente com os agricultores ali, a equipe que trabalha com lixo, é muito importante, né? Acho que é isso. Obrigada, Harrison. Então, algumas questões a própria Jéssica ali colocou, né, no chat, que foi respondido e tal. Eu tenho uma pergunta também para a Diele, com relação à população, né, a população consciente, a população que tem consciência sobre os riscos de deixar a água parada, etc. Como que essa população reage quando percebe a displicência por parte dos vizinhos, etc., ou, né, vivencia algum caso de irregularidade, né, nas residências próximas. Queria saber como se ela tem conhecimento sobre isso. Oi, tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Né? Tá. Pois é, a gente
a gente tem muitos relatos de pessoas que reclamam, né, dos vizinhos, nos recebem, a maioria das pessoas nos recebem, mas geralmente a primeira coisa, a gente trabalha com a dengue. Não, dengue eu já sei. Ah, não, é só não deixar nada, água parada, né? E realmente é só não deixar água parada, assim, é bastante evidente, a gente vê depois de chuva, aumenta muito, quando a gente vai trabalhar depois de chuva, a gente encontra bastante larva. E as pessoas têm uma certa questão, assim, que a culpa é sempre do vizinho, a culpa é sempre do outro. Ah, mas eu cuido, mas meu vizinho não cuida. Ah, mas olha o terreno baldio, né? E a nossa experiência mostra que, por exemplo, quase 92% dos imóveis que a gente encontrou a larva do mosquito ou o próprio mosquito são residências e comércios, 80% de residências e aí 12% de comércios, e apenas um terreno baldio, mas esse terreno baldio ele era ocupado, assim, é um terreno baldio que tinha uma horta, e a pessoa deixou uma caixa d'água para molhar as plantas. Então, realmente, o problema são o mau cuidado das pessoas com os quintais, né, das suas casas. Obrigada, Diele. Temos uma pergunta também que a Camila colocou ali para você. Ela pergunta assim, ó, Diele, gostaria de perguntar se há a presença do Aedes albopictus em Carambeí e se também há casos de febre amarela, visto que nossa região está com mais este problema. Ah, sim. Ah, eu vi a pergunta dela aqui. Não, a gente já, eu especificamente nunca encontrei essa outra espécie, né? Tem o Aedes aegypti e o albopictus, que também transmite dengue, febre amarela e chikungunya e zika. Mas já foi encontrado em Carambeí, eles já fizeram, mas faz uns 4 anos, 3 anos, mais ou menos, que foi o último registro do albopictus, mas não tem. E a gente não encontrou, né, recentemente, né? E sobre a febre amarela, a maioria dos casos de macacos mortos com febre amarela é aqui na região, né, na terceira regional de saúde. E a gente, eu estava tentando encontrar aqui, mas a minha internet também está bem ruim. Mas os principais casos de febre amarela que tem em São Paulo, os municípios que registraram casos de febre amarela em humanos e não em macacos, né? No sul de São Paulo. E aí, ali perto de Registro, Itararé, e vai Poranga, eu estou procurando os nomes aqui para eu falar direitinho. Mas é bem na divisa com o Paraná. Então, a gente não é uma questão, assim, até de, quem sabe, no próximo verão, né? Uma questão de tempo, a gente sempre tem que trabalhar com a questão da vigilância, né? Então, a gente espera que realmente volte febre amarela. E, mais importante de tudo, existe vacina contra a febre amarela. Como é que eles falam? A cobertura, né? Quantidade de pessoas que são vacinadas, ela está sempre abaixo dos 95%, 97%, que é o índice de cobertura. Então, se você fura a vacina, se você não vacina, né? Não toma a vacina, você está expondo, né? A vacina não é uma questão pessoal, você está expondo a população a uma doença, né? E a febre amarela é bastante mortal, né? Um índice de mortalidade muito grande. E com a prevenção aí, né? Eu fico muito, assim, de cara com uma doença que tem vacina e mata as pessoas ainda, né? Por falta de vacinação. Mas é isso, então. Essa região sul de São Paulo, né? Esse corredor fitogeográfico, né? Que não respeita, né? Não respeita esse limite
do Paraná, São Paulo, né, mas que vem de Castro, Cerro Azul, Adrianópolis, né, é essa área de macacos, é essa de onde a gente espera a febre amarela. Terminei. Obrigada, Diele. Como a gente não teve mais nenhuma pergunta, eu vou me permitir fazer uma pergunta e até um pedido para o Everton, para se ele tivesse um conselho ou pudesse definir em uma palavra que seja como foi a experiência dele, como está sendo, né, na verdade, a experiência dele e o que agrega essa experiência Ele já até comentou um pouquinho, mas se ele pudesse definir em uma palavra ou dar um conselho, né, para o pessoal que está aí, que muitas vezes pensa em desistir do curso, não se sente, né, à vontade ou não encontra campo de trabalho, se ele pudesse dar um conselho para esse pessoal e para mim também, para todos nós que sirva, né, de apoio. Acho que em uma palavra para definir tudo, eu acho que seria esperança. A esperança de que tem salvação. O meio ambiente tem salvação, a sociedade tem salvação. Basta a gente ter vontade e ir à luta, né? De fato. Buscar melhorar a cada dia. Para o geógrafo que está se inserindo no mercado de trabalho, eu me enquadro nessa agora. Eu queria deixar assim o meu recado, que independente de onde você vá trabalhar, carregue o espírito de ser um bom geógrafo, de ser um bom cidadão e ser uma boa pessoa, porque isso vai fazer a diferença no mundo. Né? Independente se você não vai de fato trabalhar na carteira assinada como geógrafo, seja geógrafo na tua vida, né? Seja geógrafo na profissão que você escolher, porque isso vai fazer diferença no mundo. Nós estamos precisando cada vez mais disso. Eu tenho esperança nas pessoas, eu tenho esperança no mundo e eu acredito que tudo vai melhorar ainda. Basta ter vontade. Acho que é isso. Obrigada, Everton. É muito importante. Então, como a gente não teve, né, mais nenhuma pergunta, eu gostaria de agradecer o convite que a professora Lígia fez para mim, para participar, para mediar a live. Acho que caiu, né? Tudo bem. Então, eu vou esperando que a Judite volte, vamos fazer uma prévia e dizer que, assim como a professora Silvia falou no chat, eu também tenho que dizer para vocês que satisfação ver o desempenho de vocês no mundo do trabalho. Isso compensa todos os sacrifícios que a gente faz, todas as brigas que a gente faz durante o nosso trabalho. É muito bom e eu fiquei extremamente recompensada pela participação do Everton, a participação da Judite, ótima mediadora, o Errisson, que eu vou chamar de Arrisson sempre, a Camila e a Diele. E agradecer ao professor Isonel, porque eu acho que nós conseguimos, a essas 66 pessoas que ainda estão aqui, passar o que o EPG está fazendo e o que nós, enquanto indivíduos e geógrafos, por escolha e por opção, estamos fazendo. Tá? Queria agradecer também a Karen, que esteve aqui junto com a gente nesse momento, abrindo a sala, e deixar com ela, então, para fazer o encerramento. O meu abraço carinhoso a todos, agradeço aos colegas que participaram, a professora Edneia, que lá da UEL também assistiu a gente, e deixo, então, com a Karen para fazer o encerramento, ela e a Judite. Um abraço a todos e uma boa noite. Cuidem-se, fiquem em casa. Obrigada, prof. Tive um probleminha aqui na minha conexão, acabou caindo, encerrou a chamada automaticamente, nem sei o que aconteceu. Mas, enfim, gostaria só de agradecer, então, a oportunidade. Para mim, foi uma live maravilhosa, eu consegui abrir, assim, ainda mais, né, as experiências com esses relatos de experiência, né, que eu acabei de ouvir, e também perceber que realmente é o trabalho que a gente faz, né, dia após dia, mesmo com tantos disparates e desmandos, né, dos governos, etc., a gente consegue, ainda assim, fazer uma geografia melhor, proporcionar um mundo melhor, né, para as pessoas. Agradeço mesmo de coração, tá? Obrigada, professor.
Então, pessoal, boa noite a todos, né? Mas antes de nos despedirmos, né, gostaria de dizer que vocês, geógrafos, são os super-heróis do meio ambiente, tá? Parabéns, bacharéis, licenciados, professores da rede, professores universitários, amantes da geografia. Obrigado por existirem, obrigado por lutarem por um meio ambiente justo, de qualidade, tá? E, por favor, continuem. A gente precisa de vocês. O mundo precisa de vocês. Não parem, tá? Muito obrigada a todos. Boa noite. E esperamos vocês para as próximas lives aí. Nos acompanhem, tá? Boa noite a todos e muito obrigada. Obrigada.